Eu quero falar uma coisa, porque eu digo ser eminência. Bem, no começo da minha trajetória, eu fiz uma telepatia para ser visto, para toda a humanidade me olhar, sabendo que tinha uma língua de poder, e ganhei fama devido a isso, e devido à seleção brasileira, e o futebol e a Fórmula 1 fazendo isso. Também eu fiz alguns milagres, alguns sinais, depois de vencer a Copa, alguns jogos pelo Flamengo, algum tipo de jogo da seleção brasileira, Confederação Sul-Americana, meio de telepatia, todo mundo olhando, e fiz também alguns sinais, e fiz a humanidade melhor devido a isso também. Mas o problema é que eu coloquei um presidente Dilma Rousseff no poder, coloquei Donald Trump no poder, coloquei Barack Obama no poder, coloquei alguns políticos no poder. Mas depois eu falei com telepatia de forma circular, de uma forma mental, uma coisa focalizada, em um grupo do Exército Mundial. Eu coloquei tanto político no poder, mas teve um conflito, uma coisa relacionada que me invadiram, demonstraram poder. E nisso uma coisa ficou muito menor, uma coisa política, militar, em mim ficou uma coisa muito menor. Aí eu tive visões que teria uma nova ordem, uma nova ordem teria poder. E quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado. Eu comecei a pensar se eu tinha colocado políticos no poder, se eu tinha defendido coisa de Fórmula 1 e futebol. Então eu comecei a entender que aquilo era viável e tentei ter uma nova ordem, dar um golpe de Estado com militar, com exército. Eu mentalmente falei com o exército mundial, que gerava lealdade ao anticristo, me instituí anticristo, mentalmente para eles. Expliquei como deveriam atacar, como deveriam agir. E devido a isso, esse exército, eu sou uma eminência. Porque o meu tom de profeta, meu tom de anticristo, meu tom de ter vencido, ou de representar a minha mensagem, ou as milhares de sinais que eu manifestei, ou minha mensagem que eu dei a toda a humanidade, eles acreditaram realmente que eu podia ser uma eminência. Devido a esse exército, eles podem me considerar-me e fazer ser uma eminência, ou um país, nesse país ser um presidente, ou no mundo ser uma eminência. E mundialmente, foi nos Estados Unidos, foi na América Latina, foi na Europa, foi em muitos pontos mundiais. Nisso, o exército é uma força populacional que me admira, acredita em mim, acredita nos meus sinais, acredita na minha mensagem, que acredita no meu livro que eu escrevi e que acredita na minha índole, na minha vida, que realmente pode se tornar uma eminência devido a tudo isso. Somente por isso, realmente, por entender meu carisma, entender meu caráter, entender minhas aptidões. Por causa disso querem me fazer de eminência, mas eu, colocando o político no poder, desse golpe com o exército de alguns partidos, americanos se aliaram, e realmente nisso é que eu posso ser uma eminência, porque eles acreditam em mim, e o exército que entendeu como bombardear ou como silenciar o golpe de Estado que já está em todo mundo, devido a eu ser um tipo de líder religioso, com líder de célula, mas que entendeu questões militares, devido a uma estratégia maior minha, eles alcançaram o poder sem a mídia anunciar. Nisso eles podem fazer uma eminência e os presidentes serem presidentes de uma nova ordem, eu sendo eminência. Ou sendo presidente desse país, se eles deixarem ser nesse ponto. Sem palavra para vocês.